Olá pessoal, hoje eu vim aqui para estar continuando o conteúdo de pontos e reta. Na aula anterior nós falamos sobre distância de pontos e agora nós vamos continuar com as coordenadas do ponto médio. Então, por exemplo, se eu tenho dois pontos A e B, né, no plano e eu quero calcular o ponto médio dele, como que eu vou fazer? Então, analisando aqui a figura, ó, a gente sempre tem, né, XA e XB, YA e YB. Aqui, se eu fizer a média desses dois x, eu calculo o ponto aqui. E se eu fizer a média entre y e yb, eu também consigo um pontinho aqui. Juntando os dois, esse vai ser o ponto médio. Ou seja, como é que a gente faz uma média de alguma coisa? A gente soma e divide, no caso, por 2, né? Então, a média do x, xa mais xb sobre 2, e do y, ya mais yb sobre 2, certo? Um exemplo simples, se pedir para vocês, ó, determine o ponto médio dos pontos abaixo. Então, eu tenho os pontos A e B, com essas coordenadas. O que eu vou fazer? Vou pegar, né? Então, vamos lá. O XA mais o XB e dividir por 2, certo? Agora, 3 mais ou menos 1. Como mais e menos dá menos, né? 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Na coordenada Y, eu vou pegar o YA mais o YB e dividir por 2. Aqui, eu devo 2 e devo 6, eu vou ficar devendo 8. Dividido por 2, 4. No caso, negativo, né? Então, as coordenadas do ponto médio, nesse caso, vão ser 1 e menos 4, certo? Simples, né? Agora, eu vou deixar dois exercícios. Esse exercício mais básico e depois um mais elaborado. Aí, se vocês quiserem dar uma pausa, copia os exercícios e tenta fazer e depois vem corrigindo. Então, a mesma coisa, ó, determine o ponto médio desses pontos aqui. Se eu for calcular o x, nesse caso aqui, vai ficar xa mais xb dividido por 2. Então, vamos fazer mais rápido, né? 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. E a coordenada y? Menos 7 mais menos 5, tudo dividido por 2. Devo 7, devo 5, devo 12. 12 dividido por 2, 6. Então, a coordenada do ponto médio vai ser 2 e menos 6, certo? Letra B. Temos esse ponto A e esse ponto B. Então, vamos lá. X vai ficar menos 1 mais 5 dividido por 2. Deve 1 e paga 5, vou ficar com 4. 4 dividido por 2, 2. Y, 5 mais menos 2, tudo dividido por 2. Ou seja, 5 menos 2, 3. Vou ficar com 3 sobre 2 em forma de fração. Ou, se eu quisesse transformar em decimal, seria 1,5. Agora, letra C, mesma ideia, só que envolve frações, que todo mundo tem um pouco de cisma com frações, mas é muito simples, só tem que lembrar como soma as frações, né? Então, coordenada x, eu tenho meio mais menos 1, tudo dividido por 2, certo? Aqui dá pra gente fazer, daria pra gente estar fazendo MMC e tudo mais, mas a gente pode pensar por raciocínio lógico mesmo. Se eu tenho meio e devo 1, né, porque aqui eu fico devendo 1, eu vou ficar devendo metade, certo? Só que dividido por 2. Agora, aqui teria que lembrar uma regrinha de fração, onde você tem que colocar aqui o denominador 1, né? Multiplicar os extremos e os meios. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Negativo nesse caso, então ficaria 1/4. Essa é a coordenada x. A coordenada y seria 1/3 mais 2/3, tudo dividido por 2. 1/3 mais 2/3, 3/3. Certo? Só que o que é 3/3? É 1 inteiro. Ou seja, sobraria meio. Então, a coordenada M, coordenada do ponto médio, será menos 1/4 e meio. Certo? Agora, eu vou passar um outro exercício, um pouquinho mais elaborado. Trocando a ideia. Então, por exemplo, aqui ele te dá os dois pontos e você calcula o ponto médio. Mais fácil, né? Agora, e se ele não te der os dois pontos? Ele te dá um ponto só
E aí ele dá o ponto médio. E você que tem que vir e calcular a outra extremidade. Por exemplo, então, ó, exercício 2. Você tem uma das extremidades, é o ponto A, menos 2 e 2. E o ponto B, a gente não sabe, nós que vamos descobrir. Só que ele dá o ponto médio, que é o ponto 3 e menos 2. Aqui ficou faltando menos 2, tá? Então, o A é menos 2 e menos 2, e o ponto M, 3 e 2. Então, vamos pegar pela formulinha, normal. A coordenada X, ela é XA mais XB sobre 2, né? Tudo bem, só que aqui, ó, o que acontece? A gente tem o XA, não temos o XB, só que nós temos o X. Quem que é esse X aqui? Não é o ponto, não é a coordenada do ponto médio? Ou seja, quem que representa o X? Sempre o primeiro, né? E esse segundo o Y. Então, o que nós vamos ter? Ó, no lugar do X, eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. 3 é igual menos 2 mais XB, que é o que a gente quer descobrir, tudo dividido por 2. Quando a gente tem uma igualdade assim, o que nós fazemos? Multiplicamos em cruz, né? Então, multiplicando isso daqui em cruz, o que vai acontecer? Eu vou ficar com menos 2 mais XB vezes 1, vai continuar menos 2 mais XB. Igual 3 vezes 2, 6. Agora a gente fica com uma equaçãozinha simples do primeiro grau. XB é igual a 6 mais 2, né? Então, XB é igual a 8. Já descobrimos a coordenada X do B. Agora, fazemos a mesma coisa para o Y. Então, Y é igual a YA mais YB sobre 2. Só que quem que é o Y? Menos 2. YA, menos 2 também. Mais YB, tudo dividido por 2. Multiplicando em cruz, o que nós vamos ter? Mesma história, ó. No caso aqui se repetiu. Menos 2 mais YB é igual 2 vezes 2, 4, só que negativo, né? Então, eu vou ficar com YB é igual a menos 4 mais 2. Continuo devendo 4, troco 2 de lado. Ou seja, o que vai me sobrar? Se eu devo 4 e pago 2, eu vou ficar devendo 2. Então, o YB ficou meio apertadinho, o YB menos 2. Certo? Então, a gente pode voltar aqui, ó, e preencher. A resposta do exercício será 8 e menos 2. Certinho?